A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos, hoje eu começo essa exposição da Palavra de Deus com a seguinte pergunta: você se tornaria um eunuco por amor do reino de Deus? É isso mesmo. Você sabia que o Senhor Jesus, ele disse que haveriam pessoas que se fariam a si mesmos eunucos por amor do reino de Deus? Então, para começarmos aqui, já vamos esclarecer o que é um eunuco. Nós sabemos que o eunuco era aquele homem que era castrado e era colocado pelos reis para tomarem conta do seu harém, das suas esposas, das suas mulheres. Mas Cristo Jesus aqui, ele vem e diz que há homens e mulheres também que se fariam a si mesmo eunucos por amor do reino de Deus. Ou seja, pessoas que voluntariamente abririam mão de se casar por amor ao reino de Deus. Mas vamos ao texto bíblico para trazermos aqui, com a ajuda do Espírito Santo, um esclarecimento melhor para este assunto tão importante. E o texto que nós vamos nos ater aqui é Mateus capítulo 19, do verso 9 ao 12, que diz assim: E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Versículo 10. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Jesus acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver a capacidade de compreender, que compreenda. Então, observe que aqui, no contexto desse texto, nós vemos uma discussão entre os rabinos, os fariseus, com Jesus a respeito do divórcio. E aqui o Senhor Jesus, ele expõe para eles que o Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. Ou seja, o divórcio ele foi dado como uma concessão, como uma permissão, não por causa do adultério, não por causa da prostituição, mas por causa da dureza do coração dos homens. E que desde o princípio Deus fez o homem e a mulher, e o homem deixará a casa do seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então aqui o Senhor Jesus, ele nos revela que o matrimônio, conforme a vontade de Deus, ele é feito para ser indissolúvel, para ser até que a morte os separe. Então, através dessa exposição da verdade, os discípulos, eles olham para Jesus aqui no verso 10 e dizem: mas se é assim a condição do homem, então não vale a pena casar. E muitos não conseguem entender essa palavra. Até o próprio Jesus, ele disse: nem todos são capazes de compreender, mas somente aqueles a quem é dado. Veja que eu comecei a leitura do verso 9 justamente por isso, porque você observa que aqui o Senhor Jesus, ele diz assim: todo aquele que repudiar a sua esposa, a sua mulher, exceto em caso de prostituição, e casar com outra, comete adultério.
Então, dentro dessa perspectiva, vem a pergunta dos apóstolos, dos discípulos de Jesus: mas se é assim a condição do homem, não convém casar? Ou seja, se eu me divorcio e um segundo casamento, eu começo ele cometendo adultério, então é melhor que eu não case? É esse o questionamento dos discípulos. Então o Senhor Jesus vem com a seguinte questão: olha, nem todos conseguem entender, mas somente aqueles a quem é dado. Há eunucos que se tornaram eunucos por intervenção humana, é o que está dizendo aqui. Ou seja, homens que por intervenção humana eles tiveram ali que passar por aquela situação constrangedora, onde interrompeu na vida daquela pessoa a sua possibilidade de deixar uma descendência aqui no mundo, porque o castraram, porque o eunuco era um homem castrado. E há eunucos que nasceram assim do seio materno, e isto está numa condição de pessoas que nasceram, mas que não têm o desejo de se casar, não têm aquela necessidade, ou até mesmo não têm o dom para viver uma vida conjugal, isso seja homem ou mulher. E aqui pode ser aplicado ao homem e à mulher, que nasceram com essa condição, ou seja, pessoas que não têm esse dom para casar. Mas não é como hoje. Hoje você vê muitas pessoas solteiras, mas que vivem na prostituição, que vivem no pecado. Não se casam, mas estão aí se prostituindo, cometendo adultério. Não é nesse sentido. São pessoas que realmente não quiseram se casar, mas manteram a virgindade, a pureza. E aqui em último lugar ele coloca: e há eunucos, veja bem, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver a capacidade de compreender, que compreenda. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que há discípulos, que há crentes, veja, essa palavra é para os crentes em Cristo Jesus. Não é para os religiosos, mas sim para os crentes, os verdadeiros cristãos que estão em todas as denominações. Cristo está dizendo aqui que há homens e mulheres que após um casamento mal sucedido, ou seja, o homem era fiel à sua companheira, à sua esposa, era um bom marido, um bom pai de família, mas a mulher por algum motivo o abandonou, e ele então se viu numa situação dessa. Se ele contrair um novo casamento, ele comete adultério. E ele, sabendo a gravidade deste pecado, ele opta por amor ao reino dos céus, enquanto aquela pessoa, aquela ex-esposa dele viver, ele não vai contrair mais um matrimônio, porque ele não quer pecar contra Deus. Porque você vê claramente, e eu tenho aí vídeos no canal, você pode estar acessando, peço a você que se inscreva aí no canal, aperte os sininhos das notificações. Você vai ver vídeos aí, mensagens onde a gente fala a respeito de um segundo casamento, que ele é sim um adultério, ele começa com adultério. Agora, algo que precisamos esclarecer aqui é que o adultério é um pecado que tem perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a pessoa que tem a capacidade de compreender esta palavra, ele opta por viver uma vida com Deus dali em diante e não começa um novo matrimônio. Seja isso com o homem ou com a mulher.
Às vezes a mulher é aquela mulher dedicada à família, ao marido, uma boa dona de casa, cuida bem da família, cuida bem do marido, mas o marido adultera, prostitui, e chega um momento que o próprio marido sai de casa, vai viver com outra pessoa. Então essa mulher, diante dessa situação, por amor ao reino de Deus, ela se torna um eunuco, ou seja, ela abre mão voluntariamente de um novo casamento para ter uma vida com Deus, para não pecar. Porque nós sabemos que todo pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, tem perdão, mas Deus não tira consequências, porque vai contra a vontade de Deus. Quando você lê aqui os versos anteriores do capítulo 19, você vai ver que o matrimônio instituído por Deus, ele é para ser indissolúvel, mas o divórcio acontece pela dureza do coração, do ser humano. Então, irmãos, é preciso que a pessoa esteja com íntima comunhão com o Senhor para ter essa sensibilidade, para entender aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Nós vemos hoje muitos homens e até mesmo mulheres que se carregam de títulos. Eu sou isso, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou doutor, e estão aí liberando aquilo que Deus não liberou. A Bíblia diz que não convém que o homem esteja só, então pode se casar. Usam um texto para servir de pretexto, porque o contexto nada tem a ver. Quando Deus diz que não convinha que o homem estivesse só, ele estava ali prestes a criar a mulher a partir de uma costela de Adão, para que aí sim Adão se unisse à sua mulher. Mas nada se diz aí a respeito de um segundo casamento, porque legalmente e moralmente diante de Deus, veja, algo legal e moral diante de Deus é que o homem ou a mulher venha se casar novamente quando se torna viúvo, porque a morte ela põe um fim ali à relação, à vida conjugal. Agora, é preciso esclarecer um ponto importante. Quando o casal se separa e ambos permanecem separados, mas não se contaminam, podemos dizer assim, com outras relações, com outras pessoas, nesse caso, se ambos quiserem voltar a viver juntos, a viver aquele matrimônio, é permitido pela palavra de Deus. Uma situação em que o homem e a mulher estão tendo atritos na convivência e decidem ali se separar. Então se separam. Mas nem o homem se prostitui e nem a mulher se prostitui com outras pessoas. São servos de Deus, tementes a Deus, e num determinado momento se reconciliam. Isto a palavra de Deus aprova. Agora, se o homem se bandear para o caminho da prostituição, para um novo casamento, a mulher não pode aceitar novamente, porque ele está profanado. E da mesma forma isso acontece quando o marido sai e se casa com outra pessoa, se prostitui e depois quer voltar para a sua primeira esposa. A primeira esposa não pode aceitar, porque neste caso o segundo erro é bem pior do que o primeiro. Isso está lá em Deuteronômio 24. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é muito séria. O Senhor Jesus, ele diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e nós estamos vivendo num tempo de impiedade, onde o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. Você vê uma banalização do casamento hoje. Pessoas da igreja que se dizem pastores, que se dizem isso ou aquilo, estão no segundo, no terceiro, no quarto casamento e aprovam essa atitude perversa, porque não tem renúncia.
Mas você vê aqui claramente que Cristo diz: há eunucos que se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem tiver a capacidade de compreender, que compreenda. Não caia numa situação de adultério só para cumprir ou satisfazer um desejo da carne. É melhor você se privar neste momento de ter uma nova união por algo. Você precisa colocar na sua cabeça que o que está em jogo é a sua salvação. Você vai abrir mão de uma vida conjugal, de um segundo casamento, enquanto o seu cônjuge ainda vive, por amor ao reino dos céus? A maioria das pessoas não creem na salvação, embora a professem, porque se acreditassem, não tão rapidamente se envolveriam em um novo casamento, em um novo relacionamento, crente morando com mulher separada e não divorciada. Irmãos, o tempo da vinda do Senhor está próximo e é preciso se santificar, é preciso vigiar. Há pessoas que se enganam, colocam um terno e uma gravata e vai para a igreja todo dia de culto e acha que isso agrada a Deus. O que agrada a Deus é você observar a palavra de Deus como ela foi transmitida. O Senhor Jesus, ele diz, Mateus capítulo 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas sim todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Como que vai ficar as famílias neste tempo presente, nessa geração futura, onde os crentes não respeitam mais o matrimônio, banalizaram o matrimônio? Eles dizem assim, é o casamento que vale é o do civil, onde dois homens vão lá e se casam, onde duas mulheres vão lá e se casam. E como que é o casamento do civil que vale? Irmãos, é o casamento na igreja. É preciso que as pessoas se conscientizem e se voltem a Deus, que tenham renúncia por amor ao reino de Deus. Coloque isso no seu coração. Viva verdadeiramente esta palavra para a sua salvação. Amém, irmãos? Eu peço a você que esteja meditando nesta palavra, que esteja fazendo um concerto com Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.